Olá, seja bem-vindo a mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Você está sintonizado na Web Rádio Cristo Consolador e vamos ficar juntos aqui durante aproximadamente 1 hora para conversarmos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos compreender a sua história, o seu significado, consequências da sua aplicação, num programa que quem já acompanha já sabe disso, que é um programa dinâmico, porque nós temos, por assim dizer, 4 módulos no programa. Nós iniciamos sempre com uma abordagem de Jesus como educador da humanidade. Na sequência, mergulhamos numa das suas lições retiradas do Evangelho. Vamos dar sequência hoje à vida e obra de Paulo de Tarso e reservamos o final do programa para responder a sua pergunta, a sua dúvida que você deve então enviar para nós aqui da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos então, iniciando o programa, na nossa primeira parte, conhecer mais uma faceta do nosso Jesus como mestre, como educador. Hoje, nós vamos conhecer as bases da educação segundo Jesus. E para isso, nós não vamos utilizar autores espíritas. Pelo contrário, nós vamos utilizar autores não espíritas e não religiosos. Vamos usar 2 autores, 2 educadores, historiadores, escritores, que não eram religiosos, mas estudiosos da história da educação e que nos seus estudos também colocaram Jesus dentro dessa história e mostram para nós como que nós podemos, então, entender as bases da educação conforme Jesus o entendia. O primeiro autor que nós vamos utilizar é o francês Louis Riboulet. Riboulet foi um educador francês, historiador, escreveu várias obras, entre elas o livro História da Pedagogia. E nessa história, Riboulet vai nos colocar Jesus. É isso mesmo. Ele coloca Jesus como um educador, como um pedagogo, como alguém que faz parte da história da educação humana. Riboulet identifica aqui 6 postulados da educação segundo Jesus. Vamos a eles, então. 1. Seu ensino é sempre adaptado ao auditório e apropriado às precisões do mesmo. 2. Torna o seu ensino sensível e intuitivo. 3. O ensino é gradual e progressivo. 4. Cristo possui, em sumo grau, ou seja, no maior grau, a arte de interrogar, a arte de expor, a arte de excitar o interesse e de cativar a simpatia do auditório. 5. É o modelo dos mestres cristãos pelo zelo em difundir a verdade. E 6. O Divino Mestre é o modelo de autoridade. Então, o educador Riboulet, no seu livro História da Pedagogia, ele então nos diz que Jesus tinha esses 6 postulados para trabalhar a educação. E, de fato, ao lermos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus sabia adaptar os seus ensinos, as suas falas, aos seus interlocutores. Ele realmente era intuitivo, era sensível, fazia as pessoas também se sensibilizarem. O ensino dele era sempre gradual, era sempre progressivo. Ele vai ampliando os seus comentários, seus ensinos sobre determinados temas, conforme o tempo avança. E realmente, ele possuía, no maior grau que possamos imaginar, a arte de ensinar em todos os seus aspectos. Nós temos que concordar aqui
com Riboulet. E, claro, é modelo de mestre. E isso, para nós espíritas, não há nenhuma dúvida, porque na questão 625 do Livro dos Espíritos já está lá colocado que Jesus é o guia e modelo da humanidade. E ele mesmo se anunciou como mestre. Ele aceitou essa designação. E, finalmente, o Riboulet diz que Jesus é modelo de autoridade. E, de fato, ele tinha autoridade moral, que até muitos doutores da lei, fariseus, na época, de fato, reconheciam. Pois bem, esses postulados são um convite novo aos professores de uma forma geral, mostrando que precisamos ir além da cátedra, além do ensinar conteúdos das matérias que fazem parte do currículo, porque educar é muito mais do que isso, e Jesus é o nosso modelo. Mas vamos passar a palavra agora a um outro educador, famoso, também escritor, deixou várias obras publicadas, que é Lorenzo Luzuriaga. Ele é muito utilizado nas faculdades de pedagogia. Luzuriaga tem um livro que se chama História da Educação e da Pedagogia. E ele, então, destaca os fundamentos da educação proporcionada por Jesus. São 7. Vamos, então, conhecer esses fundamentos. Primeiro, reconhecimento do valor do indivíduo como obra da divindade. Ou seja, Jesus sempre colocou que todos nós somos filhos do Pai, somos filhos de Deus. Ele reconhecia em nós a origem divina. Segundo, superação dos limites de nação e Estado e criação da consciência universal humana. Embora os judeus, na época, considerassem que o Messias, o enviado, o Redentor, seria para eles, o povo judeu, Jesus deixou muito claro em diversas oportunidades que ele estava aqui no mundo não apenas para salvar o povo judeu, mas para salvar a humanidade. E por isso ele atendia os gentios, ou seja, as outras gentes, atendia inclusive aos romanos, até mesmo soldados que o procuravam, para escândalo dos doutores da lei farisaicos lá da antiga Judéia. Terceiro, fundamentação das relações humanas no amor e na caridade, que era uma novidade na época, porque não se falava disso. E Jesus fundamenta a sua educação dentro do amor e da caridade. Ele foi muito claro: amai-vos uns aos outros. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. E como ele atendia a todas as pessoas, perdoava as ofensas, orientava, jamais condenando, ele mostrou então a importância da caridade. Quarto fundamento detectado pelo Lorenzo Luzuriaga: igualdade essencial de todos os homens, seja qual for a posição econômica ou classe social. Isso é claríssimo quando nós lemos os evangelhos do Novo Testamento. Jesus não fazia qualquer tipo de distinção entre os homens e as mulheres. Atendia a todos, mesmo que, por exemplo, a mulher fosse considerada uma prostituta, uma adúltera, o homem fosse considerado um ladrão, um criminoso, de má vida, de má conduta. Para ele, pouco importava, e importava muito menos qual era a posição social ou o cargo político e administrativo da pessoa que ele atendia. Ainda Luzuriaga nos dá aqui o quinto fundamento: valorização da vida emotiva e sentimental sobre a puramente intelectual. Jesus era muito claro: nós só vamos conseguir ganhar o reino dos céus se amarmos, se fizermos o bem, a caridade. A questão não está nem no muito conhecimento, nas posses intelectuais, nem
nas posses materiais. A grande questão é moral, é de sentimento. Sexto fundamento, consideração da família como a mais imediata comunidade pessoal e educativa. Nas suas peregrinações, Jesus fazia questão de sempre se reunir na casa de alguém. Em Cafarnaum, a casa escolhida era de Simão Pedro. Em Betânia, perto de Jerusalém, ele se hospedava na casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta. Sempre exaltou a família e ele, na crucificação, solicitou que João, o discípulo amado, cuidasse de Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E, finalmente, sétimo fundamento, desvalorização da vida terrena presente ante o além e, portanto, subordinação da educação à vida futura. E aqui há um grande encontro entre Jesus e o Espiritismo, ou talvez fosse melhor dizermos, entre o Espiritismo e Jesus. A vida futura, a vida que continua após a morte. E precisamos nos preparar para ela, porque a vida espiritual é a verdadeira vida. E nós destacamos aqui os 7 fundamentos da educação preconizada, praticada por Jesus, segundo o educador Lorenzo Luzuriaga. Então, nós utilizamos aqui 2 educadores não espíritas, o Luiz Ribolet e o Lorenzo Luzuriaga, para nos falar, então, do Mestre Jesus e a sua prática educacional. Mas vamos trazer agora um outro autor, também não espírita, mas um autor que se debruçou a estudar Jesus e escreveu vários livros sobre Jesus, todos nesse enfoque de Jesus como mestre. Nós estamos falando do psiquiatra e educador Augusto Cury. Ele tem um livro muito importante, todos nós espíritas também deveríamos ler esse livro, que é O Mestre dos Mestres. É um estudo fascinante que Augusto Cury realiza e tangencia muitas vezes o que o Espiritismo também coloca. No primeiro capítulo dessa obra, vamos ler aqui um trecho, Augusto Cury nos diz o seguinte: Cristo tinha plena consciência do que fazia, tinha metas e prioridades bem estabelecidas, era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Tem razão Augusto Cury. E Jesus foi um grande provocador, porque ele fazia pensar, ele questionava o estabelecido, ele usava maêutica, que é devolver uma pergunta com uma outra pergunta, justamente para nos levar a pensar, a raciocinar, a elaborar os conceitos e apreendê-los. Por isso, Jesus, então, é mestre. E com esses fundamentos, ele inaugura para nós aqui na humanidade uma nova educação, ou novas bases para a educação. Por isso, vários autores pedagógicos classificam Jesus como educador dentro da história da educação e da pedagogia da nossa humanidade. Tanto assim é, e todos nós sabemos disso, que para nós cristãos, nós temos antes de Jesus e depois
de Jesus, tal o seu significado para as nossas vidas. Vamos então agora, de forma mais prática, pegar um dos ensinos do nosso mestre Jesus e desdobrá-lo, ou seja, vamos tentar compreender esse ensino. Nós temos aqui seguido, pelo menos em parte, os ensinos que estão no Sermão da Montanha, mas hoje nós vamos dar uma saída do Sermão da Montanha para pegarmos um outro trecho do Evangelho de Mateus, mais especificamente o capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Porque hoje nós vamos conversar sobre o perdão das ofensas. Mas vamos conhecer primeiro esta passagem relatada aqui por Mateus, que é, então, a seguinte. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, essa passagem está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Algumas pessoas, pegando ao pé da letra a resposta de Jesus, fazem simplesmente a conta matemática de multiplicação. Se ele pediu para perdoar até 70 vezes 7 vezes, quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes. Mas Emmanuel, nosso querido benfeitor espiritual, através do nosso Chico Xavier, elucida muito bem esta colocação de Jesus, quando o Chico, conversando com uma senhora que o fora procurar, essa senhora se queixava muito do seu esposo, que lhe dava muitos aborrecimentos, e que ela vinha, à luz do Evangelho e do próprio Espiritismo, perdoando. Mas ela dizia ao Chico que mesmo o perdão tinha que ter algum tipo de limite, porque não era possível isso o tempo todo ficar perdoando. O Chico então disse a ela que Jesus havia nos ensinado que precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ela então fez a seguinte colocação ao nosso Chico Xavier: Mas, Chico, eu já passei de 490 perdões. A conta matemática, pura e simples, 70 vezes, 7 vezes. Aí então Emmanuel falou ao Chico: diga à nossa irmã que Jesus quis dizer que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa que recebemos. Então é infinito, não para nunca. Allan Kardec estudou o tema em O Evangelho segundo o Espiritismo. Está esse estudo no capítulo 10 dessa obra, a partir do item 4. E nós vamos destacar justamente o item 4 para compreender o quanto esse ensino de Jesus é educativo, é pedagógico. Vamos passar aqui a palavra a Allan Kardec. Vamos ao primeiro parágrafo. Diz o nosso codificador: A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Vamos fechar aspas aqui. Esse é o primeiro parágrafo do item 4, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec iniciando o estudo sobre o ensino de Jesus, da necessidade
de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. E Allan Kardec está lembrando que, automaticamente, esse ensino de Jesus nos leva a considerar a misericórdia e a brandura, que vão automaticamente nos levar para o campo da paz, da pacificação. Porque perdoar as ofensas é não guardar consigo nem ódio, nem rancor ou ressentimento. E se você guarda rancor, ressentimento, ódio, isso mostra que você, eu, qualquer um de nós, somos ainda espíritos muito imperfeitos. E nós precisamos perdoar. E perdoar é próprio da alma elevada. Então, qual o esforço que temos que fazer? Nos educar, ou seja, nos melhorar. Porque perdoar as ofensas é não guardar consigo nem ódio, nem rancor, nem mágoa, nem ressentimento. E, claro, muito menos desejo de vingança. Para, então, fazer isso, eu preciso me trabalhar. Ou, em outras palavras, eu preciso me educar, me elevar moralmente e espiritualmente. Então, o perdão das ofensas ensinadas por Jesus me leva à autoeducação. Eu preciso trabalhar comigo mesmo, porque o problema não é do outro. O problema é eu, que estou me sentindo ofendido por isso ou por aquilo. Vamos dar um exemplo prático. Você está recebendo visitas em casa, familiares ou amigos, enfim. Nas despedidas, um dos familiares ou um dos amigos, um dos visitantes, por alguma circunstância, não lhe dá o boa noite ou qualquer coisa desse sentido. E aí, então, quando todo mundo vai embora, você olha para quem vive com você, fulano ou a fulana nem me cumprimentou agora na saída. Até parece que fiz alguma coisa contra ele ou contra ela. Então você acabou de se sentir ofendido. Mas de repente a pessoa não dirigiu a palavra a você por causa do tumulto da despedida, ou achou que já deveria ter se despedido dentro antes de sair para a rua. Ou você, muitas vezes, pode não ter percebido que a pessoa fez sim uma despedida. Então, se você se sentir ofendido, achar que a pessoa foi ingrata, porque afinal de contas você a recepcionou, você está mostrando a sua inferioridade moral. Então, é preciso perdoar, ter esse esquecimento da suposta ofensa. Então, nós entramos para o campo da autoeducação. Kardec ainda coloca o seguinte, é o segundo parágrafo do item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Muito bem. Essas colocações de Allan Kardec nos levam, então, a considerar a vida futura, a vida depois da morte. Porque aqui na Terra, nesta nossa existência humana, muitas vezes realmente nós não perdoamos e fica por isso mesmo. A lei humana não nos alcança, mas a lei divina sim. Mas a morte chega. Nós vamos ter que enfrentá-la e vamos ter que reconhecer que a vida continua no depois dessa morte, porque a morte, na verdade, não existe. Então, no retorno ao mundo espiritual, estando em sofrimento, porque nunca soubemos perdoar os outros, e sempre mantivemos ódio, rancor, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, cortamos amizades,
cancelamos as pessoas nas redes sociais, é claro que o nosso estado espiritual não será bom. E haveremos, então, de encarar as consequências dessas nossas atitudes. E aí é que está o X da questão. Quem somos nós, nesse estado, para pedir a Deus que nos perdoe? É muito fácil pedir o perdão. Mas o perdão divino ele só acontece se mostrarmos um verdadeiro arrependimento. E mostrando esse verdadeiro arrependimento com remorso do que fizemos aos outros, iniciarmos e solicitarmos a Deus a reparação. Deus não perdoa simplesmente porque pedimos o perdão. Ele só vai perdoar se esse pedido sair do fundo do nosso coração, se for sincero e nos colocarmos, nos predispormos a fazer a reparação de todo o mal que acarretamos aos outros por causa das nossas mágoas, ressentimentos, ódios e assim por diante. Diz então Kardec, encerrando o texto: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda maneira é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Então temos que tomar muito cuidado. O verdadeiro perdão das ofensas nada cobra, nada exige. Tudo faz para o bem do próximo. Um abraço ao nosso Henrique, que está aí, colocando aí a sua mensagem. Então, temos que tomar cuidado, porque para perdoar nós não temos que fazer exigências. Eu perdoo se. Porque Deus não faz esse tipo de exigência. Jesus não faz isso. Nem os espíritos superiores. Essa lição: é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, nos levou a um leque enorme de considerações sobre nós mesmos, a educação, a vida, o relacionamento interpessoal, a continuidade da vida após a morte. Olha quanta coisa. Por isso, Jesus é considerado um grande educador. E que aquilo que ele ensinou e o que fez são novas bases para a educação, que é a educação do espírito, que todos nós somos, presentemente, aqui na Terra, reencarnados, mas viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos. Portanto, pensemos, meditemos, raciocinemos para apreendermos com maior profundidade os ensinos do nosso Mestre Jesus, o maior educador de todos os tempos, o maior pedagogo que já tivemos aqui na Terra, e que o Espiritismo vem realçar, reviver, trazendo então o Evangelho, todos os seus ensinos, através então da alma imortal, da reencarnação e da lei de evolução. Pois bem, está na hora agora de vermos como que podemos nos transformar, como podemos nos melhorar, sairmos do estado de imperfeição em que ainda nos encontramos para um estado superior de elevação do espírito
ou da alma. Para isso, nada melhor do que trazermos para o nosso programa Paulo de Tarso. Nós estamos fazendo a vida e obra de Paulo de Tarso aqui em cada edição do nosso programa. Semanalmente, nós estamos partilhando ou compartilhando com você a vida exuberante desse que é considerado o maior apóstolo do Evangelho. E para facilitar todas as nossas considerações na vasta bibliografia que temos sobre Paulo de Tarso, principalmente a bibliografia espírita, nós então elegemos um livro. Este aqui é o livro do nosso querido amigo Rui Kremer, Paulo, um homem em Cristo, publicação da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Muito bem, nós vimos semana passada o Paulo na sua infância e adolescência. E vimos então que depois de realizar todos os seus estudos, primeiramente na cidade de Tarso, de onde ele é originário, depois em Jerusalém com os doutores da lei, ele, provavelmente, retornou para Tarso, onde ficou alguns anos trabalhando diretamente na sinagoga. E como discípulo dileto de Gamaliel, o doutor da lei, ele então retorna para Jerusalém, para se preparar para assumir o seu lugar no Sinédrio como doutor da lei. Emmanuel, no belíssimo romance Paulo e Estevão, nos informa que Paulo estava no vigor dos seus 30 anos de idade. E que ele, então, chegou a Jerusalém no ano 35. Que nos leva, então, é só fazer as contas, a perceber que Paulo nasceu no ano 5. E se ele chega em Jerusalém no ano 35, ele, portanto, não conheceu Jesus. Mas encontrou os ensinos de Jesus fervilhando lá em Jerusalém. Bom, por que isso? Após a crucificação, os discípulos de Jesus, eles se recolheram, temerosos do que podia acontecer com eles. E, afinal de contas, eles eram conhecidos. E Jesus tinha sido crucificado como um ladrão, como um criminoso. Mas aí veio a ressurreição. E, após a ressurreição, o Pentecostes, quando os 12, Judas Iscariotes, já tinha sido substituído, lembrando que Judas Iscariotes havia se suicidado, então os 11 já haviam escolhido um outro para substituí-lo, voltando a ser 12. Eles, então, no Pentecostes, quando eles saem para o público, eles são tomados pela mediunidade, pelas expressões fenomênicas da mediunidade, falam em diversas línguas para todos os estrangeiros acerca dos ensinos de Jesus. E a partir dali, então, eles iniciam todo um trabalho de divulgação do Evangelho em Jerusalém e vão fundar a Casa do Caminho. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, lembrando, nós o estamos aqui chamando de Paulo, mas ele ainda era o Saulo de Tarso. Ele não conhecia o cristianismo. Nos diz aqui o nosso querido Rui Kremer, que Saulo então foi se inteirando do que estava acontecendo. Que havia lá em Jerusalém uma doutrina estranha ao farisaísmo, ao judaísmo, e que estava em franco crescimento. E que as pessoas, ao invés de estarem frequentando a sinagoga para os estudos rabínicos, os estudos da lei, estavam frequentando essa tal de Casa do Caminho, essa instituição, esse templo, enfim, onde esses seguidores de Jesus se reuniam
e atendiam a todas as pessoas nas suas necessidades e também ensinavam esse tal de evangelho. Ora, Saulo se revolta com isso, porque Saulo é um grande estudioso da Torá, da lei sagrada, mosaica, do judaísmo. E ele considera um verdadeiro sacrilégio que judeus estejam seguindo um criminoso que foi crucificado e que ensinara coisas que confrontavam a lei mosaica e as interpretações dessa lei que formavam, portanto, o judaísmo. Então, pouco a pouco, Saulo, ainda não é Paulo, Saulo vai então iniciar uma perseguição aos cristãos. E vamos entender aqui que os judeus da época de Jesus, os judeus tinham diversas divisões. Divisões religiosas entre fariseus, saduceus, galileus, escribas e assim por diante. Havia os judeus da própria Palestina e os judeus da diáspora, ou seja, os judeus que viviam em outras partes do Império Romano. E haviam problemas entre eles, inclusive de interpretação da lei. E isso começou a adentrar na Casa do Caminho. Os 12, então, se reuniram e resolveram eleger para a Casa do Caminho, para a comunidade que se formara lá em Jerusalém, eles resolveram, então, eleger os diáconos, em número de 7. Entre eles, Estevão, que vai ficar famoso. Em princípio, esses 7, eles foram escolhidos para administrarem a Casa do Caminho e outros núcleos de seguidores de Jesus que estavam, então, sendo formados em Jerusalém. Mas todos eles revelaram o dom da palavra, da mediunidade, e Estevão se destacou. Grande orador, pessoa muito sensível, e começou a fazer estrago na fileira do judaísmo. Saulo, então, vai se voltar especificamente contra Estevão, sem saber que Estevão era irmão de Abigail, a sua noiva. Aliás, ele também não sabia que Abigail tinha simpatia aos ensinos de Jesus. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41, Lucas nos diz que na comunidade cristã que se formara lá em Jerusalém, na Casa do Caminho, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma comunidade. Por isso, não é muito correto chamar a Casa do Caminho de igreja, porque eles não tinham fórmulas, rituais. Mesmo os 12 discípulos não se impunham sobre os demais. Era uma comunidade e tudo era para todos. Claro que os 12 eram muito respeitados por terem sido discípulos diretos de Jesus, mas essencialmente era então uma comunidade. Pois bem, a fé em Jesus começou a ser discutida também nas sinagogas. Lá em Jerusalém, nós não temos apenas o Templo de Jerusalém. Nós temos também, bom, parece que a nossa imagem saiu agora do vídeo, mas a nossa técnica já vai acertar. Pronto, já voltamos aí. Então, lá em Jerusalém, além de nós de termos o Templo de Jerusalém, haviam pelos bairros as sinagogas, como haviam nas vilas e nas cidades. E algumas sinagogas começaram a aceitar que os discípulos de Jesus falassem, trazendo então as lições do Evangelho.
Podemos imaginar o quanto Saulo, na sua defesa do judaísmo, e principalmente o judaísmo na interpretação farisaica, ou seja, a interpretação do farisaísmo, o quanto Saulo deve ter ficado chateado e o quanto então cresceu nele o que ele considerava a necessidade de combater a heresia desse tal de evangelho, desse pessoal que segue esse Jesus e que eles têm a afronta de dizer que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias, o enviado do Senhor. Ele se volta então e radicaliza contra os seguidores de Jesus. E ele, segundo Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, ele vai disfarçado para a casa do caminho, assistir uma reunião. E ele fica mais escandalizado ainda, porque os judeus estavam muito acostumados a cerimoniais ritualísticos. E quando ele chega na casa do caminho e que a reunião de estudo começa, é uma simplicidade só. Todo mundo está lá sentado ou em pé, reunidos, fazendo uma espécie de um grande semicírculo. Simão Pedro fala Tiago, Estevão pega a palavra e faz então a sua palestra. E aí é quando Saulo não se aguenta e tenta fazer um debate com Estevão. E, lendo Paulo e Estevão, nós percebemos que, embora Estevão tenha feito de tudo para evitar o debate, uma discussão que não levaria a nada, mas as colocações feitas por Estevão derrubaram Saulo com todo o seu conhecimento e seu raciocínio. Saulo era orgulhoso e não aceitou isso. E aí começou a planejar a perseguição mais profunda aos chamados cristãos e principalmente Estevão. E vai acabar acontecendo a grande cena do apedrejamento de Estevão. Pois bem, assim então, o nosso Saulo de Tarso, ainda longe de Jesus, longe do Evangelho, ele está ali no ano 35, em Jerusalém, e iniciando a perseguição aos cristãos. Vamos aqui entender, antes de condenarmos Saulo de Tarso, vamos aqui compreender a situação dele. Ele é um judeu, de família judia, pais, principalmente o pai, ligado à doutrina do farisaísmo, e os fariseus eram ortodoxos, ou seja, faziam interpretações ao pé da letra da lei mosaica, eram ritualísticos, se consideravam acima dos outros. E Saulo recebeu toda essa influência. Estudou o judaísmo na sua infância, na sua adolescência. Ele a viveu, parte dela, em Jerusalém. Teve por mestre no Templo de Jerusalém Gamaliel, o doutor da lei. Portanto, ele se aprofundou na lei mosaica, nas interpretações farisaicas, nos rituais. Ele sai de Jerusalém formado. Ele já é um rabino. Quando ele retorna para Tarso, onde ele vai exercer a sua função de rabino na sinagoga lá na cidade de Tarso. E então, depois de todo um período de prática, de experiência, de vivência, ele retorna para Jerusalém para completar os seus estudos e substituir Gamaliel ali no Sinédrio, que é o conselho dos anciãos, formado pelos doutores da lei. E Gamaliel já tinha dito aos seus pares que iria indicar Saulo de Tarso para substituí-lo, porque Gamaliel já estava com a idade mais avançada e ele então iria se retirar
do Sinédrio. Então, Saulo retorna para Jerusalém para cumprir esse desígnio. Agora, é só mais um pequeno período de preparação para substituir Gamaliel e assentar no Sinédrio. E ele percebe, então, que ele tinha uma oportunidade muito grande de ser aceito por todos se ele ficasse à frente do combate a esse Jesus e os cristãos. Então, com muita naturalidade, Saulo de Tarso assume isso. E ele foi aplaudido pelos doutores da lei do Sinédrio, porque consideravam que, de fato, Jesus e aqueles discípulos eram uma heresia, era um problema grave para o próprio judaísmo e, portanto, para o povo judeu. Bem, como que essa história vai continuar? Isso nós vamos saber na próxima semana, no próximo episódio do nosso programa, onde vamos então dar continuidade à história fascinante de Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho. Mas agora é o momento de passar a palavra a você, que acompanha o nosso programa, porque nós estamos aqui recebendo algumas perguntas e comentários e aproveitamos o final do programa para respondê-las. Hoje, nós vamos responder a seguinte indagação que nos foi formulada. Por que tantas pessoas em contato com o Evangelho querem isso ou aquilo, mas não estão dispostas a servir e se educar? Belíssima pergunta, muito importante, que vai nos levar a considerações reflexivas, necessárias, porque é fato, não apenas dentro do movimento espírita, não apenas no centro espírita, mas é fato em todas as religiões cristãs, que as pessoas normalmente procuram a religião quando têm problemas, quando estão com dores e sofrimentos. E aí, então, a tábua de salvação ou a porta de salvação é a igreja. Seja ela a católica, a protestante, a espírita, no nosso caso, o centro espírita, ou seja, a doutrina que seja cristã. E as pessoas, então, procuram o evangelho, mas não se fixam, não se transformam. Pedem, por exemplo, no nosso caso do espiritismo, chegam ao centro espírita para pedir o tratamento espiritual, a cura espiritual, a intervenção dos espíritos a favor dos problemas que estão enfrentando. Portanto, solicitar, pedir é o que nós mais vemos. Mas elas normalmente não se mostram predispostas a servir ao próximo e se educar, combatendo em si mesmas os vícios de toda ordem, permitindo então que as virtudes floresçam. A pergunta é: por quê? Por que isso acontece? As pessoas não estão com o Evangelho? Vamos aqui recordar então o nosso Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, quando ele, à época de Jesus, era o senador Públio Lentulus. Como senador, sediado em Jerusalém, por ordem do imperador, cumprindo uma missão, ele tem um encontro com Jesus. É emocionante ler essa parte do livro Paulo e Estevão. Públio, nosso querido Emmanuel, recorda que quando se viu frente a frente, olho no olho, com Jesus, ele sentiu uma vibração fortíssima, um poder magnético sobre ele, que ele quase se arrojou de joelhos ao chão diante de Jesus. Mas ele estava ali como senador, representante do Império Romano,
um senador romano não poderia jamais se ajoelhar diante de um reles galileu, um judeu da região da Galileia. Lembrando que os judeus eram um povo escravizado, era um povo derrotado, dominado pelos romanos. Eles não tinham direitos. Então, apesar de sentir aquela vibração, ele se mantém firme. Inicia o diálogo com Jesus. E as palavras de Jesus a ele tocam as suas fibras íntimas da alma. E, novamente, ele balança e percebe que estava diante de alguém de muita elevação, com lições morais de alcance inimaginável. E ele sente, lá no fundo da alma, que o caminho era Jesus. Mas o orgulho de patrício romano, nobre, senador, cumprindo missão direta do imperador, o orgulho falou mais alto. E apesar de sentir, de perceber, até mesmo de compreender que aquele era o caminho, ele recua. Recua e não aceita as palavras de Jesus. E fica com o seu orgulho. Na sequência da história, ele vai sofrer, vai acabar desencarnando cego, mas diante do sofrimento, ele então acaba aceitando as lições do Evangelho. Nosso grande problema é o orgulho, o egoísmo e o nosso imediatismo. Porque olhamos apenas e tão somente para esta nossa vida material. Nascer, viver, morrer. Por isso, então, nós procuramos o bem para nós. A cura do nosso mal orgânico, uma porta que se abra para o nosso problema financeiro. Mas desde que possamos receber, é o que nos interessa. E se não recebermos com o nosso imediatismo, aí também não queremos saber do Evangelho. Por isso, massas incontáveis de pessoas passam pelos centros espíritas, recebem o atendimento, a orientação, as benesses espirituais e vão embora. Precisamos, de uma vez por todas, combater em nós o egoísmo e o orgulho com todas as suas chagas, para realizarmos, em definitivo, a aceitação do Evangelho, que vai exigir de nós o combate aos vícios, às paixões, sairmos da zona de conforto que criamos para nós mesmos, para irmos ao amor ao próximo, à caridade, o perdão das ofensas e assim por diante. Não é simples, não é fácil. Aceitar o Evangelho e deixar que o Evangelho nos transforme, mas é isso o que precisamos fazer. Por isso, então, muitas pessoas têm o contato com o Evangelho, solicitam de Deus, de Jesus, até mesmo dos Espíritos, embora não tenha toda essa convicção, mas porque quer receber de forma imediata aquilo que vai lhe garantir uma boa vida aqui na Terra. Recebendo, ou deixando de receber, abandona, então, o Evangelho e não quer saber dele, do Espiritismo, da religião cristã, de uma forma geral. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Um abraço aqui para a Elizabeth, a todos que estão aqui nos enviando. Está aqui o Paulo também enviando aqui as suas mensagens, os seus abraços. Um prazer estar com vocês em mais uma edição do nosso O Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Deixando então a você o convite para nos reencontrarmos na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, para estudarmos o Evangelho, os seus representantes, o significado da Boa Nova,
nas nossas vidas. Um grande abraço e paz em seu coração. Até o próximo encontro.